E aí, público culto e conhecedor, buscadores da verdade alternativa e amantes do teatro de sombras da Quarta Transformação, bem-vindos a este cantinho onde a realidade supera a ficção e onde os honestos de hoje são os dossiês da DEA de amanhã. Hoje vamos dissecar como se prepara uma distração antológica. No Palácio? Não vamos nos distrair com os escândalos do pobretão Mark Sarriaga nem da Salma Hayek. A realidade é que não devemos tirar a atenção do que é mais importante, por mais que Cláudia Sheinbaum queira fingir demência. Jesus Ramírez Cuevas e Júlio Scherer devem depor perante a promotoria, tem que ser aberta uma investigação. O que é apontado nesse livro não é pouca coisa. Se você achava que os elogios de Salma Hayek e o chilique de Mark Sarriaga na Secretaria de Educação, aquele "eu não vou sair, me tirem à força", era um surto de dignidade revolucionária. Deixe-me dizer que te venderam gato por lebre, ou melhor dizendo, te venderam um distraidor de design feito nos finos escritórios da chefia de assessores da senhora Cláudia Sheinbaum. Vamos a isso. Mark Sarriaga nos presenteou com um espetáculo de 3 dias que nem na Broadway, 3 dias de fúria e Wi-Fi grátis. Ele ficou 3 dias entrincheirado em um escritório público, transmitindo ao vivo como se fosse o Che Guevara na Sierra Maestra, mas com ar-condicionado e provavelmente cafezinho de cápsula. Seu pecado foi não querer largar a cadeira nem o cheque. Sua defesa: sou obradorista porque neste país, aparentemente, declarar sua fé no líder supremo te concede imunidade diante dos seus próprios chefes. O que inevitavelmente nos leva à pergunta: quem manda aqui? O dilema de Cláudia? O caso de Sarriaga não é uma simples briga de escritório. Aparentemente, é a primeira fratura visível do obradorismo. Diante dessa situação, o olhos de sapo violado. Mário Delgado, secretário de Educação, exposto como um chefe que não consegue nem demitir um diretor-geral. Tiveram que pedir desculpas, oferecer opções e sair dizendo que valorizam muito o seu trabalho patético. Isso revelaria o verdadeiro medo no Palácio. Confrontar Marx é confrontar o legado ideológico do jegue de Macuspano. Os livros didáticos não são materiais educativos, são o instrumento de formação ideológica mais poderoso do Estado. Nele se decide quem é herói, quem é vilão e como a guerra deve ser lembrada. A versão do Morena, claro, porém, como diria o clássico, eu tenho outros dados. Acontece que o verdadeiro autor da rebelião não é o piolento Arriaga, mas sim o próprio banha-gatos Jesus Ramírez Cuevas. E por que o paladino da comunicação social estaria brincando de guerrinhas administrativas? Bem, porque o livro Nem Vingança, Nem Perdão, de Júlio Scherer e Barra e Jorge Fernandes Menendez, caiu para ele como um balde de água fria, mas com gelo. Ramírez Cuevas entrou em pânico, e não é para menos. Seu nome não só enfeita as páginas de fofocas políticas, mas também aparece de forma proeminente nas listas de investigação nos Estados Unidos. Ele está lá, apenas um degrau abaixo do intocável Aldomaro Martínez, o outro tabasquenho de total confiança do velho Huango. Para aqueles que acham que Jesus só se dedicava a imprimir o jornal Regeneración, do qual, aliás, não há contas claras sobre os milhões de cópias que dizem ter distribuído. O livro de Scherer, como já sabemos, revela facetas muito mais empreendedoras, por exemplo, as relações perigosas. Abrir as portas do Palácio Nacional nada menos do que para Sérgio Carmona, o falecido rei do Huachicol. Negócios sindicais. Pactuar extrajudicialmente uma indenização de 27 bilhões de pesos para o Sindicato Mexicano de Eletricistas. Dizem as más línguas e os documentos que Jesus não fez isso por amor ao proletariado, mas sim porque houve um lucro pessoal na negociação. Aqui a história fica digna de série da Netflix. Segundo os depoimentos, Aldomaro Martínez e Jesus Ramírez foram os padrinhos que levaram Sérgio Carmona até o gabinete presidencial. Imaginem a cena: Carmona passava horas no Centro Nacional de Inteligência com Aldomaro. Queria uma selfie com López Obrador para mostrar aos seus sócios que ele era agente do senhor Aldomaro. Pediu. Ao huachicolero na frente do então presidente. O irônico é que o próprio López Obrador, após a conversa, avisou aos seus subordinados que o sujeito era perigoso pela facilidade com que soltava informações.
Que olhar clínico do velho, pernas mijadas. Uma pena que seus assessores preferiram continuar a festa. E se o roubo de combustível parece pouco para vocês, se preparem. Aldomaro Martínez está sob a mira da inteligência norte-americana pela venda de passaportes mexicanos falsos. Dizem que venderam cerca de 400 passaportes para russos e outros tantos para chineses, cobrando a quantia módica de $50 mil por cabeça. Um negócio lucrativo que deixou os americanos mais do que irritados. Justamente por isso, Cláudia diz que não leu o livro e que não vai ler. Ah, fala sério, Xaxis, que teu marido acredite nisso. É uma desculpa muito fácil para se livrar da responsabilidade que, como chefe do executivo, ela deveria assumir. Por outro lado, dizem que no Olimpo Guinda há nervosismo. Porque assim como os resultados de Luísa Maria Alcalde e do Bodoque do Bem-Estar, Andy Lopes Beltrán têm sido, digamos, discretos, para não dizer medíocres. A Chacha do Bem-Estar, em seu desespero, está pensando em trazer de volta o mestre da operação. Mas cuidado, porque sob a nova lupa do tio Sam e a visão trumpista, aliar-se com os grupos do crime organizado para fins políticos já não é só corrupção, agora é terrorismo. E Mário Delgado está no top 10 da lista de políticos sob investigação em Washington por seus vínculos com o dinheiro do Huachicol. Não podemos esquecer que Marito tem o recorde de ter recebido e distribuído bilhões de dólares para instalar mais de 20 governadores em 2021. A operação foi tão bem articulada que se repetiu em 2024. Seu cargo atual como secretário de Educação, onde nem mesmo Marques Arriaga o respeita, foi na verdade um prêmio de consolação. Para evitar que ele fosse tentado a virar testemunha protegida nos Estados Unidos... Imaginem o que esse homem sabe. Se ele abrir o bico, será que acaba o coro da 4T? As provas não são fofocas de corredor. Existem áudios e vídeos, cortesia do telefone do falecido Sérgio Carmona, o rei do Huachicol, que mostram como Mário Delgado e seu fiel escudeiro, Erasmo Gonzalez, passeavam no jatinho particular de Carmona. Por todo o país, iam com frequência para a Ciudad Victoria e para San Pedro Garza Garcia, o município mais pobre do México. Buscar pessoalmente os favores em dinheiro para as campanhas, isso sim é compromisso com a causa, e não pela metade. Nada de transferências rastreáveis, só dinheiro em espécie, como nos velhos tempos do PRI, mas com um toque de soberania. Recolocar Mário Delgado na liderança do Morena é como pôr o lobo no galinheiro. Enquanto isso, o fazendeiro está sendo investigado pela polícia. Lopes Obrador, que não tem nada de bobo, embora pareça, evitou dar foro privilegiado. Mas ele é o único presidente de partido que não chegou ao Senado nem à Câmara dos Deputados. Algo devia saber o jegue de Macuspana, que preferiu deixá-lo exposto à justiça. Por isso me parece muito pouco ou nada provável que isso aconteça. Eu só estou comentando o que se comenta nos esgotos da política deste país. Enquanto Mário nem lida com a rebelião de escritório de Marques Arriaga, ou melhor, finge não conseguir. Perguntamos, quanto dinheiro deve e quanto desviou para imprimir esses livros que doutrinam nossas crianças? Foi usado o orçamento da educação para apoiar humanitariamente o sistema de Cuba? Quando vão abrir investigações contra o banhista de gatos, Jesus Ramírez Cuevas? Quando Júlio Scherer será chamado para depor? Mas o mais importante, agora que vão adaptar, os livros vão incluir um capítulo sobre as máfias do Huachicol e do fentanil ligadas aos chefes do Morena. Seria uma lição de civismo inesquecível. Por tudo isso, do meu ponto de vista bem desconfiado, não é coincidência que Marques Arriaga, outro dos mais puros entre os puros, tenha decidido se entrincheirar na CEP com o aval de Mário Delgado e da própria moradora do palácio. Eles precisavam que as redes sociais e as manchetes falassem sobre os livros didáticos e sobre a resistência educacional, assim como sobre os elogios de Salma Hayek, e não sobre os dossiês criminais que cruzam a fronteira. Então já viram, meus queridos telespectadores, de A Verdade Alterna. No Morena, não há exatamente fissuras. O que há são buracos feitos de propósito, com grandes interesses envolvidos. Da próxima vez que virem um funcionário da 4T gritando soberania, humanismo. Primeiro, os pobres verifiquem se ele não tem um processo aberto nos Estados Unidos ou uma indenização milionária debaixo do braço. Neste circo, os palhaços são de enfeite, mas o dinheiro que eles levam é bem real.
O que vocês acham? Leio vocês nos comentários. Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações respectivas na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. Inscreva-se, dê like e ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Obrigado!